Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Alicerçando. Olá, Juliana Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje o nosso convidado é o Vitor Fidelis, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário e gestão de empreendimentos, né? Perfeito. Querido, vocês vão conhecer um pouco mais dele aqui hoje. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo certo, agradeço pelo convite, Aline e Juliana também, mandar um abraço para o pessoal e vamos tirar as dúvidas aqui sobre empreendimentos, acredito que sobre a posição dos compradores, vendedores e, como a Aline também é corretora, tirar algumas dúvidas dos corretores de imóveis. Isso aí, vamos lá. Vamos aprender muito aqui hoje. Gente, o nosso tema hoje é proteção jurídica, comprador e vendedor, e também vamos falar um pouquinho sobre os corretores. Só que antes, tem uma pergunta íntima. Olha o medo. Surpresa. Vamos ver se eu posso responder, né? Pode ser. Vitor, nosso podcast é imobiliário, então a gente quer saber um pouquinho da sua intimidade, da sua vida pessoal. Você já tem sua casa própria? Já tenho minha casa própria, na verdade é um apartamento próprio que eu tenho, já tem cerca de 3, 4 anos que eu saí da casa dos meus pais e hoje eu tenho meu apartamento, eu falo casa própria, né? Como foi essa experiência de ter a sua casa, de comprar a sua casa? Eu acredito que tem uma questão que é a primeira moradia, né? Então a saída da casa dos pais é um momento que você já quer ter mais um grau de liberdade, de intimidade. Claro que eu tenho o maior carinho por meus pais, mas chega um momento que tem essa necessidade. E hoje, felizmente, já tem cerca de 3 anos que eu estou no meu lar, que eu posso chamar do meu cantinho, né? Sim. Gostoso, né? É muito. Eu quis a ideia de justamente a gente não entrar no tema direto, é porque a casa ela tem um sentimento para nós, né? Que para cada pessoa um é diferente do outro, mas todo mundo tem marcado o seu primeiro imóvel. Então eu brinco, falo assim que quando eu entrei, a emoção da minha primeira casa foi muito maior do que a emoção dessa casa que eu entrei agora, que é a casa dos meus sonhos. Então, quando eu entrei na minha primeira casa, na simplicidade, uma casa lá no Maré Mansa, tudo muito simples, 50 metros quadrados nos trouxe, porque o meu marido, o mesmo sentimento, ele relata que teve, nos trouxe assim, uma alegria enorme, assim, uma satisfação muito grande, né? Então, por isso que eu falei, vamos começar falando da casa da pessoa, né? Mas eu acredito que é totalmente justificável, porque se for parar para pensar, o maior tempo que nós passamos na nossa vida é na nossa moradia, casa, né? É o maior bem patrimonial, claro que a gente tem que privilegiar outros aspectos da vida, sim, mas de bem patrimonial que nós podemos ter é a nossa moradia, né? Sim, com certeza. É o lugar onde a gente tem o conforto de vou para casa. Exatamente. Né? Vou fechar essa chegar porta e voltar, aqui, né? E estar num lugar que sentir paz, né? Com certeza. E Vitor, para que esse sonho, esse desejo não vire um pesadelo, como que a gente evita problemas em relação à proteção jurídica mesmo, tanto do comprador quanto do vendedor? Eu queria começar falando sobre a questão do cliente comprador, essa questão de verificação de documentação mesmo, as documentações necessárias que isso eu já sei, né, mas que eu tenho que ter ali ao meu alcance para que seja uma negociação boa, né? Segura e que não tenha risco nem problema futuro. E que para quem está nos ouvindo, assim, que às vezes não entende, que não conhece, tenha essa clareza de que quando ela for comprar o imóvel dela, ela tenha esses benefícios do conhecimento. Perfeito. Nós temos inúmeros pontos importantes quando a gente fala de uma transação imobiliária, e principalmente quando nós estamos na posição do comprador. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é realmente em relação se aquele imóvel está cadastrado
no cartório de registro de imóveis, que da mesma forma que nós temos a nossa certidão de nascimento, nós conseguimos obter no cartório de registro de imóveis a certidão de matrícula. Em alguns casos a gente fala certidão de transcrição, mas o primeiro ponto de partida que nós temos para analisar é em relação à certidão de matrícula, que lá vai estar descrito todos os aspectos objetivos do imóvel, ou seja, as suas metragens, se eventualmente tem alguma construção, quais as restrições, como também seus aspectos subjetivos, que seriam em relação aos proprietários, eventuais usufrutuários, esse no aspecto do cartório de registro de imóveis. O outro ponto também... Deixa eu, claro, colocar um cuidado que normalmente as pessoas não têm, inclusive os corretores normalmente passam desapercebidos a questão da metragem que está informada ali na matrícula versus a metragem informada na prefeitura da cidade. Porque muitas vezes você está comprando uma casa ali de 200 metros quadrados, só que lá na matrícula só tem ali 100 metros. Você está pagando 200, né? Então, tem a necessidade de você fazer uma regularização dessa construção e fazer a averbação dessa construção na matrícula para realmente a documentação tá ali, ó, redondinha, certinha, né? Perfeito, Aline. O segundo ponto que eu queria colocar é justamente a consulta perante a prefeitura se aquele imóvel possui uma inscrição municipal, para eventualmente verificar todas as suas circunstâncias que estão levadas à prefeitura, eventualmente tem os processos também relativos à averbação da construção em relação ao habite-se, que é importante conflitar isso também com a matrícula do imóvel. E o outro ponto também, aí vai depender de cada tipo de imóvel perante as concessionárias de serviços públicos. Então, aqui na nossa região, a Sabesp, fazer a consulta se eventualmente aquele imóvel permite a ligação perante a concessionária de distribuição de energia, a Energisa, na nossa região. Sim. E dependendo, aí, como tudo no nosso Brasil é muito burocrático, tem muitos órgãos, a depender do imóvel, pode ser que seja perante o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, CETESB, que aí seriam, às vezes, até para empreendimentos maiores. Vitor, e como a gente pode ter a garantia que o imóvel não possui nada de pendência jurídico-financeira? Bom, primeiro ponto que nós temos, que destacamos há pouco, seria tomar esse cuidado em reunir toda a documentação, então perante o cartório de registro, a nível de prefeitura, perante as concessionárias, e de posse dessa documentação, aí que entra efetivamente as análises. Nós temos que fazer, com base nessa documentação, uma análise para ver a viabilidade para poder fazer a compra ou até a venda desse imóvel. O principal ponto é analisar em relação à matrícula, se do ponto de vista objetivo, em relação ao imóvel em si, se pesa alguma restrição, se a metragem, se o perímetro indicado é realmente aquele correspondente ao que está sendo negociado, se tem uma concordância em relação à prefeitura. Então, todos esses aspectos eles têm que ser analisados quando tem essa transação imobiliária. Eu brinco, eu acho que tem muita gente que não lê a matrícula. Não é? Mas, na verdade, às vezes pode até questão de não ler, mas às vezes ler e não ter o entendimento sobre aquilo. Porque é muito difícil. Às vezes, se uma matrícula tiver 2, 3, 4 laudas, tudo bem, às vezes dá para ler, mas às vezes são muitas laudas. Quando você pega a matrícula de um empreendimento que tem um registro do loteamento, são inúmeras folhas, né? Então é difícil a leitura mesmo. Eu não trabalho com área, né? Eu trabalho só com imóveis residenciais e comerciais. Mas outro dia eu peguei uma matrícula, não dava, antiga, sabe? Um imóvel lá no Parque do Povo. Eu li, eu falei, gente, eu acho que eu tô muito louca, não tô entendendo. A metragem, a forma que ele estava explicando ali, não dava a metragem. Aí eu peguei uma engenheira parceira, falei, Gabi, senta aqui. Gabi leu e falou assim, não, Aline, você não tá louca não dá para entender. Fui ao cartório. Cheguei no cartório, a mesma coisa. Ele também não entendeu nada a matrícula. Ele falou, Aline, realmente, uma matrícula de
1900 e bolinha, e a maneira que está descrito aqui não deixa claro a metragem. Então nós tivemos que, teve uma situação que o Parque do Povo aqui em Prudente, tem uma quadra que ela foi, eles compraram depois, o município comprou um pedaço da terra e depois vendeu, teve uma negociação assim. Então incluía uma metragem no terreno que não estava claro nessa matrícula. Era uma bagunça total. Nós tivemos que entrar com o projeto, a engenheira fez o projeto, foi lá o engenheiro cartográfico, e nós entramos com um processo na prefeitura para regularizar esse terreno, que é parte, né, os impostos todos ok, mas não tinha clareza ali na documentação, não tinha como a gente sequenciar ali uma escritura pela falta de informação. Então, tem isso que às vezes a gente não entende mesmo. Porque tem muitas, a matrícula, é só você parar para pensar, tudo que é incidente sobre o imóvel tem que ser levado ao conhecimento da matrícula. Para qualquer comprador, se ele quiser adquirir, ele saber o que aquele imóvel passou. Então, se aquele imóvel tem alguma restrição administrativa, se tem alguma servidão de passagem, se eventualmente ele é fruto de um loteamento ou de uma incorporação imobiliária. Então, todas essas questões são importantes de fazer análise para ver se aquele imóvel é viável para poder fazer a compra ou a venda. Sim, são muitos detalhes, assim, né, que querendo ou não tem que tomar um extremo cuidado. Que é muito, a gente tem tipo uma cartilha ali, a gente tem todos esses passos que tem que ser, não podem ser negligenciados de maneira nenhuma para poder ter uma boa evolução para compra ou para a pessoa ser seguro, vender, né? Ser seguro mesmo. Né? Perfeito. E nesse caso do comprador, às vezes o comprador ele está tentando fazer ali não tem nenhum profissional que está auxiliando ele durante esse processo, né? E aí ele fica ali fica perdido mesmo, né? Inseguro em relação à transação, né? Eu já tive ciência de algumas situações que a pessoa abriu mão das certidões, sem entender o perigo de tudo isso, e ela simplesmente foi induzida e me passou assim desapercebido, e ela abriu mão de todas as certidões, né, necessárias aí para a transação, e fez o negócio. Nesse caso, quando não tem nenhum profissional ali orientando, não teve corretor, não passou ali pelo cuidado do tabelião de explicar, né, o perigo dessa transação, judicialmente tem alguma coisa que dá para fazer? Você diz alguma coisa que dá para fazer para proteger esse patrimônio? Isso. Vou até um passo atrás, né? Então nós temos que, do ponto de vista para nós fazermos a transação, nós temos que fazer a consulta perante o cartório de registro, a prefeitura e as concessionárias. Só que também tem um aspecto de viabilidade econômica financeira para fazer a transação. Ou seja, se aquele vendedor ele está, em tese, com o nome limpo ou não. Sim. Quando nós temos que fazer essa análise, aí nós precisamos de alguns documentos adicionais. É o que você bem pontuou das certidões. Essas certidões seriam as certidões perante os tribunais. Sim. Então, tribunais de justiça, os tribunais federais, da Justiça do Trabalho, tem também, né, perante a nível municipal, nós analisarmos se tem alguns impostos incidentes, e toda essa documentação, para ter uma transação segura, tem que o comprador, no momento, certificar se aquele vendedor apresenta aquelas certidões sob a forma negativa, ou seja, Sim. da inexistência de débitos. Então, esse é o primeiro ponto para também trazer uma segurança na transação imobiliária, tá? Quando nós analisamos a condição do vendedor. Por quê? Eventualmente, o credor desse devedor, se a transação foi feita de uma forma sem essa devida análise, sem essa devida segurança, esse credor pode tornar nula
essa transação realizada. E aí o comprador perde todo o dinheiro. Aí o comprador, além de pagar, ele perde todo o dinheiro. Então, assim, para fins desse credor, ele tem, vamos colocar popularmente, alguma coisa a ver com essa transação imobiliária? Não. Então, a princípio, em determinadas situações, ele pode requerer judicialmente a nulidade dessa transação imobiliária. Agora, para fins de efetivamente do comprador se resguardar, o primeiro passo é não ter essa dispensa das certidões. Ele realmente exigir, junto ao tabelião, fazer a coleta dessas certidões, ou junto ao corretor de imóveis ou até ao advogado. Tá? Vamos supor que, eventualmente, as certidões sejam positivas, que tenha débitos. Eventualmente, fazer alguma, judicialmente, né, declarar que aquele imóvel serve de garantia. Não serve de garantia para a dívida, ou que existem outros bens do devedor que podem satisfazer a dívida que ele possui. Tá? Mas, assim, precisa deixar para acontecer isso? Não é mais fácil, no momento de você comprar, de você adquirir, você já ter essa precaução? Sim. Antes de entrar, vamos chamar dessa enrascada? Não. Então, por isso que, além da questão dos aspectos objetivos do imóvel, é importante essa análise financeira patrimonial do vendedor também. Aqui na imobiliária, o que eu faço? Eu faço processo contrário. Na hora que entra o imóvel, eu já emito as certidões. Porque eu já peguei alguns casos que o cliente, no ato, né, da negociação, aconteceu a negociação e vai emitir as certidões e pronto, vi que não vai dar. Então, para justamente eu ter a certeza que o imóvel que está na minha gestão está ok, que eu posso fazer os investimentos necessários para a venda acontecer, eu emito a certidão antes, tanto da parte do imóvel quanto a parte dos vendedores, justamente para ter certeza. E também isso agiliza, né? Porque na hora que entra um comprador, ele já tá com isso, que isso demanda um tempo também. Não, né? Mas ela tem validade, né? Mas mesmo assim, para mim é seguro. Então, no meu ponto de vista, porque eu consigo, vou mostrar a casa para a Juliana. Eu já emiti a certidão do Vitor. Eu sei que o Vitor está ok, eu vou ter que emitir novamente, né? Porém, eu já tenho a certeza ali que até então, né, estava tudo ok. Então, tem muito caso que o imóvel está aí no mercado, o pessoal está trabalhando, sendo que não poderia ser trabalhado. Né? Então, E esse cuidado seu é importante do ponto de vista da corretagem, porque o corretor ele também é um profissional responsável, além da aproximação e intermediação, ele é responsável pela transmissão das informações. Então, tanto para o vendedor quanto para o comprador, a postura deles ser informados, não necessariamente, né, deve ser uma análise exaustiva, mas o corretor deve informar. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Então a postura que você adota é perfeita. Justamente porque eu vi que dessa maneira, para mim, eu falei, não. Porque como eu trabalho com exclusividade, eu faço investimento no imóvel, eu falei, vou começar a investir antes, né? Então eu vou e emito antes justamente para ter essa segurança. Eu posso falar exatamente com segurança, né, para o cliente comprador, tá tudo ok, o nome do Vitor tá ok, eu já emiti, vou, né, emitir novamente para ali apresentar, mas eu tenho essa segurança. E em relação também a essa questão da averbação da construção, se porventura eu detectar que realmente tem uma diferença de construção, eu entro com um processo já também para averbar essa construção, para que no ato da venda, está tudo ok, a gente pode sequenciar. Sim, porque aí até a questão daquele valor que é venal, o valor que não é e tal, né? Isso já está assegurado com a matrícula regularizada. Perfeito. Né? O Vitor, eu tive uma situação, consulta, gente, eu tive uma situação, um cliente comprou um imóvel na planta. Durante esse processo da construção do imóvel, teve inúmeros problemas. Casa mesmo. Casa. Teve inúmeros problemas. E a construtora que ele comprou esse imóvel, durante esse período, ela fez o favor de quebrar.
Então entrou aí inúmeros processos, trabalhistas, entrou muita coisa. Quando a venda aconteceu, ele não tinha ainda feito, o terreno ainda estava no nome da construtora e eles não tinham averbado essa construção ainda na matrícula. Mas a construção estava finalizada já? Estava. Uhum. Nós tivemos que fazer tudo isso judicial. Uhum. Então, assim, foi uma cesariana. Não foi um parto, foi uma cesariana. Foi super complicado. Então, nós tivemos que pedir autorização para o juiz e a condução do advogado, ao invés dele pedir tudo ali no mesmo ato, ele foi pedindo picado, sabe? Entendi. Então, quando foi para passar a escritura, teve que pedir uma autorização para o juiz devido às certidões, porque a gente, como chama a certidão? A de indisponibilidade dos bens. A do CENIB. Isso. Perfeito. A do CENIB não saía. Então, aí tem que pedir autorização para o juiz. Eu sei que nós demoramos 8 meses. 8 meses. Quase nasceu esse filho mesmo. 8 meses nós demoramos para fazer todo o processo. Então, assim, era algo que quando eu entrei, eu sabia, claro, eu consultei, né, o advogado do comprador, ele falou, Aline, vai ter que ser assim, dessa forma. Só que aí a demora nisso tudo, teve essa morosidade e também a morosidade para eu encontrar o cliente comprador. Porque não é todo comprador que vai aceitar e nem quer disponibilidade. Que entende, que fala, não, legal. Então, eu falei para aí um assustou. Isso vai dar errado. Falei para outro, vai dar errado. Então, foi a demora no processo judicial ali e também a demora para eu encontrar um cliente realmente que comprasse a ideia de entender e me esperar durante esse processo. Então, assim, e cada venda é um aprendizado, né? Você vai aprendendo, né? Então, foi dentro, né, do rito, por mais que a gente sabia que ia demorar toda essa transação, né? Eu já falo diferente para aquele cliente que, de repente, está comprando um imóvel que está na planta hoje. Eu mudei um pouquinho o meu processo devido a essa experiência que eu tive com essa negociação. E às vezes até uma questão de oportunidade, né? Sim. Eventualmente, por ter todo esse problema judicial, eventualmente se o bem está em uma empresa, está no acervo da empresa que está em recuperação judicial, mas é passivo de regularização, alguns investidores do mercado imobiliário... Cresce o olho, cai babando. Cresce o olho, porque às vezes muitas pessoas falam, não quero entrar nesse problema, mas outras pessoas acabam, né, outros investidores, vendo uma oportunidade. Tem um olhar mais, aquele investidor que gosta um pouquinho do risco, né? Sim. Não que ali não tinha risco nenhum, assim, sabe? Mas tem que ser um investidor que tenha esse olhar, assim. Mas até aproveitando que você falou do CENIB, né, que é a Certidão Nacional de Disponibilidade, Cadastro Nacional de Disponibilidade de Bens. Esse é um tipo de consulta que ele é privativo de algumas pessoas, e, inclusive dos notários. Sim. Então, quando vai fazer a escritura pública, o cartório de notas ele é obrigado a tirar essa certidão das partes envolvidas para ver se tem alguma restrição ou não, sob pena de responsabilização e também de não efetuar aquela transação. Sim. Então, esse cuidado de ter efetivamente uma análise inicial, pegar todas as certidões, é de suma importância para conduzir toda a transação imobiliária. Com segurança, para não virar um pesadelo, né? Para não virar um pesadelo. Vitor, quando normalmente durante as negociações tem um trâmite, né, para sair de repente um financiamento imobiliário ou para resolver alguma outra situação, então a gente faz primeiro o contrato de compromisso de compra e venda ali, né? Perfeito. Quais são as cláusulas no seu entendimento que são essenciais assim para que o comprador fique seguro no contrato? Do ponto de vista do comprador, o que nós temos o primeiro passo se nós estamos fazendo um contrato particular que, a princípio, a transferência deveria ser por escritura pública, eu tenho que adotar algumas medidas para que o vendedor não aliene o imóvel até que efetivamente
ele faça a escritura e faça o registro do empreendimento. Então, primeiro, realmente, é uma cláusula de responsabilização que ele não possa efetivamente alienar o imóvel, fazer alguma imposição de gravame, dar em hipoteca ou vender, né, o mais gravoso, vender para outras pessoas, sob pena, né, de responsabilização. Nós temos também a questão das garantias, eventualmente, nós podemos solicitar, e também as cláusulas resolutivas, né? Então, eventualmente, se ele tiver alguma compra e venda, se ele fizer alguma garantia do imóvel, financiar, hipotecar, nesse caso o contrato ele seria desfeito e o comprador não teria que fazer qualquer investimento. Pode ter situações que ele faça algum investimento e no decurso ele acabe vendendo para outra pessoa? Sim, por isso que tem que ter também dentro dessas circunstâncias alguma garantia de que ele não vai fazer essa transação. Nós temos também inúmeras outras cláusulas importantes, como por exemplo deixar delineado que ele não responde por qualquer débito, que as certidões ele se obriga a apresentar perante o tabelião e todas negativas, tá? Nós poderíamos ficar o dia inteiro discutindo, mas eu acredito que essas são as essenciais. E a responsabilidade é do vendedor apresentar, né? Então, muitas vezes, eu já peguei situações que a pessoa falou assim, eu não tenho que apresentar nada, não. Não. A obrigatoriedade é do vendedor. Né? As custas de tudo isso também. Também. Né? E pro vendedor, qual é o que ele garante para fazer o recebimento? A garantia que ele tem perante o comprador, né? Então, se de um lado o vendedor ele tem que prestar algumas garantias, algumas responsabilidades, o comprador também tem, né? Eventualmente, você já pode fazer a escritura, né, imediatamente e registrar no cartório em nome do comprador. O imóvel já foi transmitido e ainda está na pendência do pagamento. Como que eu consigo assegurar isso? Então, nós temos também a cláusula resolutiva em favor do vendedor, que na hipótese de inadimplemento, na hipótese de não pagamento pelo comprador, aquele contrato ele é desfeito. Nós temos outras também formas de garantia, a própria alienação fiduciária é uma outra forma. Existem no direito imobiliário várias modalidades, mas o fato é que você precisa ter determinadas cláusulas, determinados pactos que garantem aquela transação na hipótese de não ter o pagamento. E existem, como o caso da cláusula resolutiva. Tá? Porque às vezes a pessoa compra e dentro de um contrato ali, dividir, e aí a pessoa depois não paga alguma, né? Tem que ter uma garantia para esse vendedor. E o bacana é que normalmente os próprios tabeliães, eles, não só os tabeliães, mas os advogados também, eles acabam trazendo essas opções quando vai fazer a elaboração do contrato ou da escritura de compra e venda. Porque o pessoal antigamente falava muito assim, isso não tem valor jurídico, é um contrato de gaveta por conta que a escritura já está feita ou não feita, e que na verdade se assegura sim, né? Não, com toda certeza. Tem realmente essa mística de que às vezes é contrato de gaveta, mas também ele tem força jurídica, inclusive para obrigar no caso o vendedor ou o comprador, a lavrarem a escritura pública para posterior registro. Aquele contrato ele tem sim uma força jurídica. Eu falo assim, a gente sempre comentava isso, eu já ainda era bem mais nova, assim, a gente falava, não, mas não tem como um contrato que tem uma força jurídica não ter nenhuma força de poder se expressar ali para as suas garantias, né? Não tem como. Efetivamente tem alguns, a transação ela deve ser feita por escritura pública em alguns casos, mas isso não retira a força do contrato mesmo de compra e venda. No entanto, alguns instrumentos particulares, alguns contratos, eles podem ser realizados sem a necessidade de escritura pública.
Vitor, só que não é para sempre também, né? O contrato, tem muita gente que faz o contrato e aí ela não quer, e aí ela deixa lá. Deixa lá na gaveta, por isso 10, 15 anos a pessoa com o contrato lá bonito parado. Exatamente. Então ela fica, tá aqui meu documento, né? Sendo que dentro desse período pode acontecer inúmeras outras situações, Sim, pode... inventariado depois. Nossa, né? então... Pode ter o falecimento de alguma das partes. Tem que fazer o inventário. Então, assim, o contrato, sim, ok, né? Tem a validade jurídica dele, mas é algo que não é para sempre, né? Perfeito. E eu te interrompi, você ia falar que o contrato... Mas olha que bacana, eu vou até abordar. Vamos supor que também faça a escritura. Se a escritura também ficar na gaveta, ele pode no outro dia lavrar outra escritura e esse novo comprador também registrar. Então, o que nós temos que colocar é que o que é importante, por isso que o primeiro ponto que eu coloquei aqui no nosso podcast foi o quê? Consultar perante o cartório de registro. Sim. O cartório de registro, perante a certidão de matrícula, que vai definitivamente indicar quem são os proprietários daquele imóvel. Sim. Então, se eu tivesse, por exemplo, um contrato, uma escritura, outra escritura que foi lavrada pelo mesmo vendedor, né? Fez 3 instrumentos. A última escritura que foi lavrada, mesmo que seja depois de uma lavrada há 20 anos, é aquela que vai valer se ela for registrada. Sim. O tabelião não quer saber, o oficial de registro de imóveis, ele não quer saber se tem alguns instrumentos particulares ou escrituras anteriores. O que poder lavrar. Então, tem muita gente que faz a escritura e deixa lá. Deixa lá. Entendi. Tá? Aí o que eu iria só pontuar em relação à complementação da resposta anterior é que existem alguns instrumentos particulares que admitem você levar direto no cartório de registro de imóveis, sem precisar ir no cartório de notas, que seria, no caso, vendas decorrentes de parcelamento do solo. Então, quando você adquire direto da loteadora, esse tipo de compromisso de compra e venda, ele admite registro. As vendas também abaixo de 30 salários mínimos, que aí é uma previsão no próprio Código Civil. Então, tem certos instrumentos particulares que admitem registros, mas tem sempre a questão da importância também da escritura pública na maioria dos casos. Então, se você comprou um terreno parcelado direto lá com a incorporadora, terminou, pagou, termo de quitação, cartório de registro. Pronto. A verba... E sai muito mais barato, né? Porque você deixa de pagar a escritura, porque o seu contrato ali, ele tem a força de escritura. Perfeito. Aí no caso também tem a questão de quitação dos impostos também, né? Que aí esse é o momento apropriado de quando leva o instrumento particular no cartório de registro, que seria ter o pagamento, aí teria do ITBI, dos impostos também. Isso. Então fica muito mais barato. Às vezes a pessoa terminou, pagou, tá bonitinho, quitado e não dá entrada na documentação, não registra e fica ali por um bom tempo. E você tá vendo como que é importante, né, o auxílio de um profissional, né, o advogado? Fala pra gente, Vitor, o que o advogado pode ajudar e para essa transação ficar perfeita? Tá. O bacana assim, que da nossa atuação lá do escritório, que a gente atua principalmente na parte de aprovação de empreendimentos, então desde a etapa inicial até o consumidor final. O advogado, ele está para atuar ali nessa transação imobiliária em todas as suas etapas. Do momento que seja o comprador ou vendedor, ele entra no escritório de advocacia, o advogado ele tem que ter todo o alcance daquele momento, o que pode acontecer. Então, o primeiro ponto é obter todas as certidões, auxiliar a obter, além dessas certidões, fazer a análise das matrículas, eventuais questões pendentes, como a Aline bem pontuou, necessidade de retificação do imóvel, averbação da construção, até o momento de efetivamente firmar o pacto entre as partes, através do contrato de compra e venda ou através da escritura, até o momento de registrar. E tem o pós também, claro, eventual questão de vício construtivo.
como que a venda foi feita. A venda foi feita com respeito às exatas dimensões e metragens, ou desprezando essa dimensão que a gente fala de ad corpus ad mensure. Sim. Então tem inúmeras questões que, a partir do momento que o cliente entra no escritório, tem que ter toda essa análise de toda essa cadeia. E o advogado está ali junto com outros profissionais também para auxiliar nessa transação. E nessa transação, que também é só o advogado, né, que consegue também ajudar, quando tem o falecimento, que tem essa questão do inventariado e tudo mais, é necessário, né, a ajuda do advogado para que isso... Nós temos situações que, às vezes, até ocorreu o falecimento e compareceu ao escritório para fazer a venda, no decurso da negociação houve falecimento, ou às vezes até no momento, às vezes até um pouco mais crítico, está fazendo os pagamentos por contrato de compra e venda, só que no momento de lavrar a escritura tem o falecimento. Para todas essas circunstâncias, existe uma medida para ser adotada. Então, às vezes é mais fácil, ou às vezes é mais difícil, mas o advogado ele vai falar, olha, para essa medida, para essa situação, nós vamos nesse caminho. Agora, para essa outra, vamos adotar outra medida. E nós estamos ali dispostos, né, não só eu, digo, representando ali a classe dos advogados, aptos para auxiliá-los. Sim, mas o advogado em si é igual nos nossos setores também, né? São nichos, né? E quando você fica especialista naquele segmento, a sua autoridade em relação ao que você sabe é muito, muito maior. Até que a Aline comentou aqui, que no exemplo que ela deu, que demorou aquele processo porque ia pedindo picado. Mas eu, assim, Desculpa, advogado, ele me segue, ele vai ver. Eu acredito não, aconteceu dessa forma porque ele não era especialista em imobiliário. Porque se ele fosse, ele teria pedido tudo num ato só. Porque justamente pela falta de experiência dele ali no imobiliário. Sim, por então, isso que fala, porque aí se for pedido picado, se você vai numa pessoa que entende do problema, ela vai saber os caminhos para seguir de uma forma que não vai trazer já é um transtorno, né? Mas vai trazer um transtorno mais leve. Sim, né? Sim. E eu acredito que assim, esse nicho, essas segmentações, essas especializações não são à toa. Sim. Então, até conversei com uma amiga que atua no ramo do direito trabalhista. Eu, efetivamente, assim, trabalhista para empregados, eu não atuo e nem quero efetivamente atuar. Não tenho tanto conhecimento sobre. Mas ela veio comentar comigo sobre a questão de um imóvel. Ela falou, nossa, Victor, eu fui no cartório de registro, pegar uma certidão, eles falaram que demora 5 dias úteis para pegar uma certidão. Hoje, o advogado especialista em direito imobiliário, ele sabe que existe o ONR, o Operador Nacional de Registro, que você obtém a certidão de matrícula em até 4 horas úteis. Eu só peço por lá. Então, o corretor de imóveis realmente que é atento, o advogado de direito imobiliário, que é especialista, ele sabe alguns caminhos que, pela sua especialidade, ele acaba ajudando, tanto a questão de tempo, como também, às vezes, outras medidas, às vezes até menos onerosas. Como eu pontuei aqui agora há pouco. É necessária a escritura pública em todos os casos? Não. Tem algumas situações que admite celebrar a transferência imobiliária por compromisso de compra e venda que já é admitido no cartório de registro. Sim. Tá? E nisso, durante todo o processo, não só para vocês, compradores e vendedores, mas para os corretores também, para segurança do negócio, né? Eu tenho os processos formados aqui, então eu tenho documentação de tudo que você possa imaginar. Aí, há um tempo atrás, eu precisei dos serviços do Victor e tivemos que acionar um cliente que não queria pagar ali o honorário, deu um
um certo trabalho, não para mim, para o Vitor. Porque eu falei, eu não vou brigar, não vou discutir, não. Vitor tá aqui. Vitor tá aqui, mandei a documentação de tudo, tanto da captação do imóvel, quanto de toda a negociação, teve termo aditivo. Aí o Vitor foi lá e se entendeu com a advogada da outra parte, fizemos um acordo, né, Vitor? Então, pensando nessa questão assim, do corretor para assegurar os direitos ali, né, dos honorários, tem alguma diferença a gente fazer um contrato especificar o honorário separado num outro contrato? Então, fiz o contrato de compromisso de compra e venda, Perfeito. você, Juliana, e eu sou a corretora, aí eu faço um contrato direto com você sobre os honorários. Tem alguma diferença? Eu entendi o que você quis pontuar e eu vou até, para contextualizar, a atividade, né? O corretor de imóveis, o bacana é que existe uma lei federal, né, que trata, que é a Lei 6.530 de 78, e também é prevista no Código Civil, no artigo 722 seguintes. E o profissional, corretor de imóveis, ele é responsável pela aproximação e intermediação, ali para concluir a transação imobiliária. Independe qual o formato efetivamente, se é dentro de um compromisso de compra e venda, dentro da escritura, ou se é um termo de exclusividade que foi feito pela corretora. A princípio independe, mas o que é necessário a previsão? Essa questão que assegurar o direito aos honorários, estabelecer o percentual e quando que vai ser pago esse valor. Eventual também situação de desistência sem a participação do corretor de imóveis. Então, a princípio, respondendo assim a sua pergunta, já mais direta, independe se você colocar dentro de um contexto do próprio contrato de compra e venda, qual que é o percentual do corretor, quem que vai ser responsável pelo pagamento, em qual data, ou se é feito no momento inicial que você bem pontuar, no momento de captação, no momento que o cliente quer vender o imóvel, quer comprar o imóvel. Mas o que nós aconselhamos é o quê? É mais fácil deixar para estipular os honorários no momento que vai fazer o contrato ou no momento que você tem o primeiro contato com o comprador, com o vendedor. Já é melhor no início. Então, por isso que a gente sempre destaca que, às vezes, é mais importante no momento já colocar a questão da exclusividade do corretor por aquela transação, qual que é o percentual, quando que vai ocorrer o pagamento e quem é responsável pelo pagamento. Não tenho autorização de vendas e fiz a negociação e agora o cliente não quer pagar. O vendedor se nega a pagar o honorário. Tem como brigar? Não tenho nada de papel. É tudo verbal. Tudo verbal. Mas essa transação foi concluída, né, por conta da atuação. Então, esse é o ponto que você tem que observar. Se a aproximação, se a intermediação e a conclusão do negócio foi por conta do realmente desse corretor de imóveis e ele teve uma certa autorização inicial, aí, no caso, vai ser responsável pelo pagamento, a princípio, o vendedor. Aí vai pra briga. Mas vai pra briga. Mas por que é importante, às vezes, ter algum estabelecimento de uma condição escrita? Porque fica mais fácil você comprovar. Agora, se não tem judicialmente, aí entra para outras formas de produção de prova. Aí é prova testemunhal, depoimento pessoal, WhatsApp. Eventualmente apuração de WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma certa força probatória? Tem, mas não é tão bem definida quanto o próprio contrato, estando prevista a comissão do corretor, um termo de exclusividade com a previsão do percentual do corretor. Por isso que é sempre importante, quando tem a atuação do corretor, de uma certa forma ficar bem delineado e bem escrito qual que é o percentual de comissão, qual é o prazo de pagamento e também quem é o responsável por esse pagamento.
Mas fato é que tem... Você trabalha sem papel? Oi? Você trabalha sem papel? Eu não queria ser advogada. Só faltava um advogado que recomenda, né? Como que fala? Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Gente, eu não entra na minha cabeça também. Essa semana passada, teve uma corretora que ligou desesperada, ela não tem autorização no imóvel, vendeu, e aí o cara pegou, era tipo 40 mil mais ou menos de honorário, e ele falou assim, não, eu vou pagar 5 mil. Simples assim. Aí eu falei, tá, tem autorização? Não. Tem no seu... Eu falei, filha, então... Me ajuda a te ajudar, né? Tem como. Pelo menos, porque eu falo assim, que o WhatsApp hoje, ele ajudou os advogados a criarem provas, né? Uhum. Mas são provas, né? Isso não quer dizer que o juiz vai entender daquilo ali, tem todo um contexto, com certeza. Mas... às vezes é só no verbal, né? Então, se você não consegue trazer nada, é mais complicado, com certeza. Nossa, sabe? Então, aí peguei e falei pra ela, falei assim, olha, sinceramente... A mulher recebeu 5. Não, eu peguei e falei assim, o que você aprende com isso? Tudo na vida eu levo como aprendizado. O que você aprende? O que você aprendeu? Porque, já a caca já foi feita, né? Então, tá tudo errado o seu processo. Então, para depois você depender da interpretação lá do juiz, né, de transcrição de áudio, de mensagem do WhatsApp, cara, que trabalheira. E aí vai chegar no advogado, o advogado vai cobrar mais caro o honorário. Porque não tem um documento. Toda certeza. Você não tem um documento, então imagina o quanto o Vitor vai ter que ficar batendo cabeça para receber esse honorário. Vamos orientar melhor esses corretores. Por isso que eu cobrei barato da Aline, veio tudo bonitinho, escrito, tudo documentado. E tanto que foi fácil a situação, porque realmente estava bem titularizado, no caso até ali, o percentual de comissão, quem era o responsável, teve até uma negociação depois, e isso foi objeto de um termo aditivo, então assim, não foi nada verbal que não ficou casado, até para o advogado conseguir ter uma maior facilidade para atuar. Tá? Sim. Mas fato é que só porque fez uma negociação verbal o corretor não tem direito, isso não. Realmente o corretor ele tem direito ao recebimento, sim. E também tem a questão, tipo, por mais que a gente trabalhe com pessoas, tem que ter essa questão da empatia, né? Às vezes você vendeu o imóvel por conta dessa intermediação. Tanto que existe no Código Civil uma norma mais geral que a gente fala, né? Uma norma a princípio da utilização dos usos e bons costumes, né? Também é muito típica da atividade da corretagem essa transação verbal. Então, até quando o juiz vai interpretar isso, ele tem que ir sobre esse espírito. É a mesma coisa na justiça trabalhista. Na justiça trabalhista é o que mais se utiliza o WhatsApp, transcrição de áudio, porque é comum desse tipo de atividade a utilização de uma forma verbal de negociação. Eu falo assim, que dentro do meu ramo, né, dos móveis planejados, essa questão de contrato, dessa formalização é muito pequena. Uhum. Então a gente... Você faz? Eu faço, tá? Faço contrato, pra ser sincera, assim, de coisas pequenas, não, mas contratos aí lá de 20, 30, 40, assim, a gente já tem que fazer. Porque não é só as minhas responsabilidades, o comprador, ele também tem as responsabilidades dele, porque a questão às vezes que eu preciso me basear, que às vezes eu tenho que entregar lá um móvel em 40 dias úteis. Uhum. E aí eu chego lá para entregar, chego lá para fazer a medida fina, eu não consigo fazer a medida fina porque a obra não acabou. E aí tá rodando o meu tempo? Não, então eu tenho ali um contrato que vai me respaldar desse sentido. Uhum. Então até para minha segurança e também do cliente, né? Eu acho que a documentação é ambas as partes, né? Então, nós estamos falando ali são negócios, normalmente tem uma grana considerável ali envolvida, né? Então, tem que garantir a segurança para ambas as partes, né?
Não é só também o prestador de serviço, é o advogado, é o corretor que de repente vai me lesar, de repente é o contrário, a gente está no fio do bigode, né? Não tem. Outro dia um cliente falou assim para mim, eu falei, tá bom, vou fazer o aditivo no contrato. Aí ele falou assim, mas tem necessidade desse termo aditivo? Eu peguei e falei assim, tem necessidade. Aí ele falou assim, eu sou um homem de palavra. Eu peguei e falei, ninguém tá duvidando disso. Ninguém tá duvidando disso, mas nós temos que fazer o termo aditivo. Então, essa negociação mesmo, se eu não tivesse feito o termo aditivo, rapaz do céu. Então, a responsabilidade estaria no vendedor e não no termo aditivo. A gente mudou a responsabilidade do pagamento do honorário, a gente passou para o comprador e o comprador não queria pagar depois. Então, assim, são situações que durante a negociação ela está ali no movimento, né? Então, a gente está negociando. Então, durante o percurso pode mudar alguma coisa e toda vez que mudar alguma coisa acordou na boca ali, no verbal, legal, papel. Pronto. Então, assim, se acontecer alguma coisa, e pode acontecer, se acontecer alguma coisa e tiver essa necessidade, né, de brigar judicialmente, se você tem tudo por escrito, um acordo fica muito mais fácil, né? O juiz pode simplesmente olhar nem falar, não, pronto, você é obrigado mesmo, meu filho, vai, se vira, paga. Né? Então facilita Exatamente. muito. Facilita muito, assim. Por isso que eu sou a louca E aí eu faço tudo assinatura eletrônica justamente. E hoje tá fácil, né? Tá fácil. E essa assinatura eletrônica, ela tem a validade, tá? Mesmo que você, se for por certificado digital, é como se tivesse fazendo um documento com assinatura por reconhecimento de firma. Então hoje nós temos inúmeros meios de conseguir garantir. E até assim, as pessoas que não entendem, hoje até o certificado digital, pelo gov.br, você consegue fazer, é gratuito. Então, assim, você tem essa facilidade, né? Hoje os mecanismos tecnológicos fazem com que a gente consiga ter essa segurança para ambas as partes. Né? Com certeza. O Vitor, sobre os vícios ocultos assim dos imóveis, né? Tem muita negociação que a pessoa fica ali insegura. Tô comprando, mas será que foi bem construída? Tem gente que tem preconceito quando não quer comprar imóvel de construtor porque acha que tá ali uma qualidade duvidosa, inferior, né? Vezes mais barato porque toda vez que vai falar que a pessoa tá vendo, mas eu fiz essa casa pra mim, mas agora eu tô vendendo. Gente, a casa que eu tô fazendo pra venda tem coisa que eu não fiz na minha. Pra vocês terem ideia, a minha preocupação é tão grande e tem claro, aquela pessoa que realmente faz dessa forma de qualquer maneira e tem as pessoas que têm o capricho na construção. Então tem muita gente que fica com receio de comprar e ter algum problema futuro, assim. Nesse contrato de compromisso de compra e venda, tem como a gente deixar algo específico para essa questão dos vícios ocultos, que de repente pode ser que aconteça futuramente no imóvel? Não só pode, como deve, né? E aí nós temos que analisar em que situação o advogado, se ele está auxiliando para ambas as partes, para o vendedor ou para o comprador. Porque essa questão dos vícios ocultos é tudo questão de você convencionar entre as partes. Claro que se não tiver nada previsto, vai seguir o que está previsto no Código Civil, mas se tiver alguma cláusula do contrato, aquilo pode ser, em tese, livremente convencionado entre as partes. Mas fato é que o profissional, no momento de elaborar o contrato, ele tem que prever e alinhar com as partes qual é o interesse delas em relação aos vícios ocultos. E nós temos que distinguir também entre o que é vício oculto e o que é vício aparente. Sim. Se é eventualmente alguma questão hidráulica ou é alguma questão de pintura, que é de fácil constatação. E além disso, também tem uma diferença, isso já no âmbito jurídico, do direito mesmo, se essa transação imobiliária é decorrente de uma relação de consumo ou se é de uma compra e venda entre particulares, tá? Porque isso muda também
a questão de responsabilização em relação aos vícios ocultos. Então explica pra gente. Quando é uma relação de consumo, que é alguma empresa que está sempre comercializando e aquela pessoa que está adquirindo como comprador é um consumidor final, a princípio ele tem alguns prazos diferentes para reclamar sobre os vícios ocultos e sobre os vícios aparentes. Então, comprei da incorporadora e, por exemplo, princípio, o tratamento jurídico é diferente do que uma relação entre particulares. Vou comprar do meu vizinho o imóvel. O tratamento jurídico é diferente do que essa negociação. Uma ela segue as normas do Código de Defesa do Consumidor e a outra segue as normas do Código Civil. Um impacto bem gritante é em relação até aos vícios de fácil constatação. Os vícios aparentes ou de fácil constatação, em tese, numa relação paritária, que é aquela relação que eu estou vendendo para o meu vizinho, entre particulares, a princípio eles não são indenizáveis, se no momento da transferência não estiver nada pactuado. Enquanto que na relação de consumo, em alguns casos, podem também ser objeto de ressarcimento, objeto de indenização. Até para fazer financiamento, né, de imóvel, terreno em construção, alguma coisa nesse sentido, quando você contrata uma construtora, até você tem até um limite maior para você poder financiar quando é pela contratação de uma construtora, do que se você fosse assumir todos os riscos ali e tal, por conta dessas responsabilizações. É muito legal, saber e se informar em relação a tudo isso, né? Por isso que é aquela questão que eu falei, quando o cliente entra no escritório, eu já tenho que saber para quem que ele vai vender, qual que é a modalidade, porque até essa questão dos vícios ocultos, quando eu for elaborar um contrato, eu já tenho que ter essa percepção. Esse é um vício aparente, vício oculto. Às vezes o vendedor, ele comparece ao escritório para fazer a venda do imóvel e ele já fala qual que é eventualmente algum vício que tem no imóvel. Eu quero fazer a venda, mas eu estou ofertando um desconto. Mas eu estou ofertando um desconto porque existe um vício. Isso tem que ser bem previsto no contrato, falando que não tem a indenização, né, por algum vício aparente ou vício oculto, e que se eventualmente ele tiver conhecimento, não tem qualquer indenização. Mas isso daí é realmente um pouco mais específico, que cabe em cada contrato. Por isso que contrato não é um copia e cola, gente. Tem que ser muito específico para aquela negociação, para aquele trâmite que está acontecendo ali, né? Vitor, a gente conversaria mais, mas poderíamos ficar o dia inteiro. Agradecer com muito amor e carinho. Eu agradeço, gente. Olha só. Conosco. Maravilhoso. Adoçar aqui a sua tarde. Vitor, muito obrigada pela sua presença. Sei que é bem corrido para você. O Vitor, gente, tem que, além, né, desse contato aqui, normalmente quando eu tenho dúvida, eu mando mensagem, eu questiono, ele sempre prontamente ajuda alguns clientes, né? Às vezes nem é cliente dele, eu falo, tô com uma situação assim, assada. Ele, olha, faz assim. Então, quero agradecer de coração sua participação aqui conosco. Muito obrigada de coração. Sendo um dos primeiros cobaias do nosso Alicerçando. E para você que está acompanhando, te convido a ficar para o próximo episódio, né, Ju? Sim, vai ser maravilhoso. Vamos alicerçar aí sempre todas essas informações sobre o nosso ramo imobiliário. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço a todos. Obrigado.